Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos de Eletrônica Digital. Eu sou o engenheiro Edson Fortes, professor desta disciplina, e estarei aqui para partilhar os conceitos sobre eletrônica digital. Nas últimas aulas, nas últimas videoaulas que já tivemos, demos a definição e as características dos sistemas digitais, falamos dos sistemas de numeração e focamos o sistema de numeração binário ou de base 2, que é o sistema de numeração que os sistemas digitais utilizam. Continuando com a nossa caminhada, nesta sequência, vamos introduzir nesta aula os fundamentos dos circuitos lógicos. Começamos agora a introduzir a eletrônica digital ou a parte fundamental da eletrônica digital que trabalha com os circuitos e com as funções lógicas. Então, neste capítulo, nós vamos falar sobre a álgebra de Boole, onde vamos ver os seus postulados, postulados e teoremas, vamos também falar sobre as funções lógicas e as portas lógicas. Neste ponto, vamos ver as funções lógicas elementares, como é que podem ser combinadas, vamos ver as funções lógicas generalizadas e as funções na forma canônica. E por fim, iremos aprender como é que podemos minimizar ou simplificar funções lógicas a partir do método algébrico, o método gráfico. Então, nesta sequência, pelo capítulo ser um bocadinho extenso, vamos tentar dividir para não alongar muitos vídeos, de modo que possam acompanhar pausadamente. Então, possivelmente teremos a divisão deste capítulo em, no mínimo, 3 vídeos. Este sendo o primeiro, vamos falar da álgebra de Boole e os postulados e teoremas. O segundo, falaremos das funções lógicas e portas lógicas e, por fim, a minimização ou simplificação de funções. Iniciando agora, vamos ver os fundamentos dos circuitos lógicos, iniciando com a álgebra de Boole. Temos hoje uma forma diferente de estar a apresentar os slides. Então, iniciando, o que trata a álgebra de Boole? A álgebra de Boole trata dos elementos que podem tomar valores perfeitamente diferenciados, nomeadamente 0 ou 1, ou seja, ela trata de preposições ou de conjuntos, onde esses conjuntos ou existem ou não existem, e que relacionam pelas operações binárias, em outras palavras, as operações lógicas de soma e produto. Dizer que estas operações lógicas de soma e produto não são as operações aritméticas que nós estamos acostumados a realizar, que são a soma e propriamente o produto. A soma pode ser dita também como operação OU e o produto como operação I. Para quem conhece a teoria de conjuntos, sabe que operadores são esses, OU e I. Contudo, vamos ver ao longo deste capítulo como é que podemos usar esses operadores para podermos relacionar as nossas funções. Então, antes de começar a ver os postulados e teoremas que ditam a álgebra de Boole, vamos dar algumas definições para percebermos o que nós vamos trabalhar ou o que é isso de variável lógica, o que é uma proposição e tudo mais. Então, uma variável lógica pode ser definida como uma proposição que pode tomar dois e somente só dois valores distintos. Ou ela existe ou não existe. Ou é verdadeira ou é falsa. Por exemplo, vamos tomar este exemplo aqui em que disse que está a chover e a estrada molha. Se nós tomarmos duas frases, ou se nós dividirmos esta frase em duas, podemos ter está a chover e a segunda, a estrada molha. Contudo, estas duas frases podem tomar dois valores distintos, que é, se eu digo está a chover,
esta minha afirmação, dependendo se está ou não a chover, pode ser verdadeira ou pode ser falsa. O mesmo com a segunda. A estrada molha. Se estiver a chover, a estrada claramente que vai molhar. Mas se não estiver a chover, a estrada não está a molhar. Ou seja, ela é falsa. Então, estas duas frases podem ser ditas como preposições. Ou seja, ela pode tomar ou o valor de verdade ou o valor de falso. Então, estas preposições, temos aqui a definição, podem ser relacionadas com os operadores e, que é produto, e o operador soma, que é ou, e, por fim, a igualdade. Então, se nós olharmos como variáveis lógicas, podemos dizer que estas proposições que acabamos de mencionar podem tomar o comportamento de uma variável lógica, ou tomam o comportamento de uma variável lógica. Por quê? Porque uma variável lógica só e somente só pode assumir dois valores distintos. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. O mesmo com as proposições. Então, temos aqui, quando ela é verdadeira, assumimos que a variável lógica toma o valor de 1, e quando ela é falsa, assumimos que ela toma o valor de 0. Em outras palavras, 1 para dizer que existe, 0 para dizer que não existe. Vamos continuar agora falando de alguns conceitos que relacionam as variáveis lógicas. Olhando ainda para as variáveis lógicas, elas só podem, como estávamos a dizer, tomar dois valores. Contudo, se uma variável lógica a é igual a 0, o seu complementar é a sua negação. Ou seja, se eu digo que a variável lógica é 0 e a sua negação supostamente será 1. Por quê? É o seu complementar. Então, conhecemos o conceito de complementaridade. E em álgebra de Boole ou em eletrônica digital, o complementar é dado como, por exemplo, se eu tenho aqui uma variável lógica A, o seu complementar será A negado, que é A com a barra em cima, para indicar que é o seu complementar. Então, temos aqui a definição do complementar. Vamos agora começar a perceber as outras definições. A definição número 2 dita que o princípio do terceiro excluído. Isto é para dizer que em eletrônica digital ou em álgebra de Boole não existe o terceiro comportamento de uma variável lógica. Só existem dois comportamentos que uma variável lógica pode tomar, que é ou ela existe, 1, ou ela não existe, 0, on ou off. Não podemos dizer que existe mais ou menos ou está entre 0 e 1 porque não temos esses valores. Só pode assumir dois valores distintos. Literal. Os literais são considerados variáveis lógicas ou seu complementar. Por exemplo, esta variável lógica que acabamos de mencionar, que é a variável A, que surge da frase está a chover, ou seja, o A é chamado de um literal e o A negado também é um literal. Ou seja, o literal é a variável lógica ou a sua negação ou o seu complementar. Então, neste exemplo, nós teríamos que o A é uma variável lógica, assim como a sua negação é também uma variável lógica. Termo produto. Um termo é algo que relaciona várias coisas. Nesta situação, o termo produto é a relação de vários literais pelo operador produto, neste caso, produto lógico. Então, por exemplo, podemos ter aqui A produto com B, produto com C, é um termo produto. X1 produto com A negado, produto com X2, também é um termo produto. Ou seja, é um conjunto de literais relacionados com o operador produto. Claramente que se temos um termo produto, teremos também um termo soma, que
é a relação de vários literais com o operador soma. Neste caso, por exemplo, temos o A mais B mais C. Ou x1 mais A negado mais x2 aqui no segundo exemplo. Creio que estas definições são simples. Contudo, como já sabemos, caso tiverem dúvidas, questões, podem deixar aqui no campo dos comentários para podermos esclarecer assim que oportuno. Termo normal. Estes conceitos de termo normal, termo normalizado, serão muito importantes quando estivermos a falar sobre as funções lógicas na forma canônica, ou seja, as expressões lógicas na forma canônica ou na forma generalizada. Então, esses são conceitos muito importantes que o estudante já deve reter desde já. Um termo normal é um termo produto ou um termo soma em que não existe a repetição de nenhum literal neste termo. Por exemplo, se nós voltarmos aqui para a definição do termo soma, A mais B mais C é um termo soma. Existe repetição de algum literal? Não. Então, é um termo normal. Não seria um termo normal se, por exemplo, eu tivesse aqui, temos um termo produto, em que temos a repetição de o mesmo literal mais de uma vez. Ou A negado com A também está repetido. Ou seja, temos a repetição de um literal mais de uma vez. Então, caso isso acontecer, não é um termo normal. E função lógica é uma proposição que depende de outras. Ou seja, se nós tivéssemos uma função f de a, b, c, em que ela é igual a mais b mais c. Então, isso seria uma função lógica. Então, a função lógica é uma proposição que depende de outras proposições relacionadas com o operador soma ou operador produto. E também, só e somente só pode assumir dois valores distintos, que podem ser ou 0 ou 1. Tendo dado essas definições, vamos agora partir para os postulados e os teoremas da álgebra de Boole. Dizer que estes postulados e teoremas têm muito a ver com a teoria de conjuntos. Então, para quem conhece a teoria de conjuntos, não teremos muitas dificuldades em compreender, não teremos muita dificuldade em compreender estes postulados e teoremas. Então, o primeiro postulado diz o seguinte: a álgebra de Boole é um sistema algébrico, ou seja, estamos numa definição contendo um conjunto K com dois ou mais elementos e duas operações soma, OR e produto AND, ou seja, a definição de OU e I em inglês. De tal modo que sejam dados dois elementos A e B. Tem-se, ou seja, vamos supor que temos dois conjuntos A e B que pertencem a um universo K. A um conjunto, podemos assim dizer K. Ou seja, temos aqui um universo U, em que lá dentro temos o A e temos o conjunto B. Este é o conjunto A tracejado, este é o conjunto B atracejado. Então, as operações de soma e produto, ou as operações de OU e I, têm muito a ver com a teoria de conjuntos, em que dizemos, por exemplo, A soma com B, este conjunto A soma com o conjunto B, é a reunião dos dois conjuntos. Temos aqui, por exemplo, a reunião dos dois conjuntos. A produto com B, ou A e B, é a interseção dos dois conjuntos. Então, o princípio da álgebra de Boole parte desta teoria. Vamos ver, então, os outros postulados. Temos 0 como elemento neutro na soma e 1 como elemento neutro no produto. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui para esta figura aqui. Primeiro, vamos olhar como existe um elemento 0, tal que ele é elemento neutro na soma. Se eu tenho, por exemplo, o A
a somar com zero, estou a somar A com um conjunto vazio, entre outras palavras. A soma de A com um conjunto vazio, ou a reunião de A com um conjunto vazio, é aquele mesmo conjunto. É por isso que o zero é um elemento neutro na soma. E o 1 agora é o universo, ou seja, algo que não existe. 1 é algo que existe, ou seja, está no universo. Então, a interseção de A com o universo, ou seja, se nós olharmos este A com a intersetar com todo este universo, teremos o mesmo conjunto. Então, estes são os elementos neutros na soma, o 0, e o neutro no produto, o 1. Como mencionamos antes, usamos os conceitos da teoria de conjuntos. Comutatividade das operações soma e operações produto. Aqui temos que A mais B é o mesmo que dizer B mais A. Em outras palavras, a reunião do conjunto A com o conjunto B é igual à reunião do conjunto B com o conjunto A. O mesmo para a interseção. Se eu intersetar A com B, é o mesmo que intersetar B com A. Então, creio que não há questões ou é simples de se perceber. Associatividade das operações produto e soma. Aqui já estamos perante alguns postulados semelhantes à álgebra convencional que nós já conhecemos, em que dizemos que, por exemplo, se eu somar A mais B mais C, o resultado será igual a somar A com B primeiro e depois com C. Então, eu terei o mesmo resultado também quando realizar o produto de B com C primeiro, depois A, com o produto de A com B primeiro, depois C. Então, temos aqui a associatividade das operações produto e soma. Postulado número 5 fala da distributividade da soma sobre o produto e do produto sobre a soma. Isto quer dizer que eu posso distribuir a operação soma, como temos aqui, por exemplo, posso distribuir o A mais a operação soma sobre o produto. Então, posso distribuir de forma que tenha A mais B, produto com A mais C. O mesmo com a distribuição do produto sobre a soma. Eu posso ter A produto com B, mais A produto com C. Então, temos aqui a distributividade da operação soma e sobre o produto e da operação produto sobre a soma. Temos aqui a demonstração do que estávamos a mencionar. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, aqui o conjunto A, B e C. Sim, temos aqui, por exemplo, se realizarmos primeiro B com C, é a sua interseção, mais já é a reunião da interseção com o A. Temos aqui esta figura aqui. O mesmo como se, por exemplo, se eu fizesse primeiro a soma de A com B e depois a interseção, ou melhor, a soma de A com B primeiro e depois a soma de A com C e depois a interseção da soma de A com B e a interseção da soma de A com C. Ou seja, distribuímos a soma pelo produto e temos no final a mesma figura, ou seja, surge no final o mesmo conjunto inicial. Postulado da complementaridade. Isto já mencionamos quando falamos a complementaridade antes. Então, se eu tiver, por exemplo, um conjunto A que está presente no universo, ou seja, temos este conjunto A que está presente neste universo. É claro que a negação do conjunto A, ou o seu complementar, é este aqui, considerando o universo
pintado em azul e o vazio em 0. Então, o complementar do conjunto A é tudo que está dentro do universo que não pertence ao conjunto A. Se eu fizer a interseção destes dois conjuntos, eu terei um conjunto vazio. Por quê? Porque estes dois conjuntos não se intercedem, ou não se intersetam, podemos assim dizer. Contudo, se eu somar os dois conjuntos, eu terei todo o universo, porque estou a somar o que está no conjunto e o que está fora do conjunto, que é o que pertence ao universo. Então, terei aqui o universo, diferente daqui, que é a interseção dos dois conjuntos, e temos um conjunto vazio. Se não estou em erro, ainda temos o último postulado, que é o postulado da igualdade. Então, se existirem conjuntos com dois ou mais elementos sujeitos a uma equivalência, podemos dizer que, por exemplo, se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. Por quê? Porque A é igual a B. Ou seja, fazem parte do mesmo conjunto. Ou, em outras palavras, o conjunto A e o conjunto B, ou a preposição A e a preposição B, ou a variável A e a variável B, são as mesmas. O mesmo para o operador produto, em que dizemos que se A é igual a B, então A vezes C, ou A produto com C, é igual a B produto com C. Temos assim os postulados da álgebra de Boole. Vamos agora ver os teoremas por detrás desta álgebra. Contudo, estes teoremas, todos eles, podemos assim dizer, podem ser encontrados a partir de dois postulados, que é da distributividade do produto pela soma ou da soma pelo produto, e dos elementos neutros e absorventes complementares, podemos assim dizer, do que falamos anteriormente. Ou seja, o zero como elemento neutro na soma e o 1 como elemento neutro no produto. Então, primeiro teorema disse que identidade ou idempotência, em que A mais A, ou seja, o conjunto A mais o conjunto A, é igual a ele mesmo. Produto de A com A é igual a ele mesmo. Ou seja, se eu interceder um conjunto A com o conjunto A, que é o mesmo, eu terei o mesmo conjunto. O mesmo se eu somar um conjunto A com ele mesmo, eu terei um conjunto A. Depois, agora temos elementos absorventes. Se eu estiver a somar um conjunto A com 1, sabemos que 1 faz parte, ou podemos assim dizer, é o universo. E 0 é um conjunto vazio. Então, se eu estiver a somar um conjunto que pertence ao universo com o seu universo, vamos ter todo ele, que é o 1. Se eu estiver a somar um conjunto se eu estiver a multiplicar ou a intersetar o conjunto A com um conjunto vazio, que não tem nada lá dentro, é claro que ele vai absorver o conjunto A e será igual a 0. Então, creio que é perceptível. Vamos passar para o teorema 3, que fala da dupla negação. Este teorema é muito engraçado, porque estamos a dizer que se eu negar uma afirmação duas vezes, vamos ter a afirmação verdadeira. Ou seja, em outras palavras, se eu disser não está a chover, não está a chover, é porque está a chover. Ou seja, eu neguei a afirmação negada. Então, se eu estou a negar uma afirmação negada, é igual à sua verdadeira, em outras palavras. A absorção. Este teorema diz que se eu estiver a somar A com A mais B é igual a A, ou
A produto com A mais B é igual a A. Se nós fizermos a distribuição, ou se nós fizermos o processo inverso da distribuição deste A neste termo, teremos que A estará a fazer o produto de 1 mais B. É claro que 1 mais B é igual a 1, 1 produto com A é igual a A. É por isso que estava a mencionar anteriormente que todos estes teoremas podem ser resolvidos ou podem ser justificados ou demonstrados com os postulados que já conhecemos. Irrelevância, estamos a dizer que A mais A negado B é igual a A mais B. Isto pode ser simplesmente demonstrado distribuindo esta soma sobre este produto, onde teremos, por exemplo, A mais A negado, produto com A mais B. A mais A negado é igual a 1, produto com A mais B é igual a A mais B. Temos assim o quinto teorema de irrelevância e depois o teorema da adjacência, em que dizemos que A produto com B mais B negado mais A negado produto com B é igual a B. Creio que a esta altura já conseguem ver o porquê desta igualdade. O mesmo temos aqui embaixo. E por fim temos o teorema 7, que falta-nos o nome aqui. Diz que A mais A produto com B mais A produto com B negado C é igual a AB mais AC. E eu sugiro que apliquem a distribuição destes termos com a irrelevância, com a aplicação do elemento neutro e absorvente, para encontrarem esta igualdade. O mesmo com o que está representado aqui embaixo. E temos o teorema de Morgan. O teorema de Morgan diz que um termo, quando temos uma igualdade, um termo negado é igual, ou melhor, um termo soma negado é igual ao produto dos seus literais negados. O mesmo para um termo produto negado é igual à soma dos seus literais negados. Ou seja, fazemos uma separação destes literais, invertendo a operação e negando agora os literais de forma individual, tanto para soma para o produto, assim como o produto para a soma. E depois, por fim, se não estou em erro, temos o teorema de consenso, que também recomendo que apliquem os postulados previamente mencionados para percebermos como encontrar esta igualdade. Temos aqui, ainda nos teoremas, o princípio de dualidade ou de funções dual. O que significa o princípio de dualidade? O princípio de dualidade estabelece que se uma expressão booleana é válida, é também válida a sua expressão dupla ou dual. Esta expressão é obtida pela substituição de todas as operações soma por produto e todas as operações produto por soma, todos os uns por zeros e todos os zeros por uns. Então, temos aqui, na verdade, a parte B de todos os teoremas é a dupla da parte A, o que acabamos aqui de mencionar. Por exemplo, obter a expressão dual de A mais B ponto C é igual a substituir, ou seja, temos esta expressão. Devo corrigir que não estamos a falar de funções,
estamos a falar de expressões booleanas. Estamos a falar de expressões booleanas com igualdade. Então, sempre que nós tivermos uma expressão booleana que está relacionada com uma igualdade, nós podemos utilizar o princípio de dualidade, em que diz que vamos substituir todos os produtos com somas e todas as somas com produtos, inclusive todos os zeros com uns com zeros, de forma que esta igualdade ainda torna-se verdadeira aqui embaixo. O que foi mencionado aqui é que, por exemplo, todas as expressões da linha A que foram mencionadas, o seu dual é a linha B, ou vice-versa, em todos os teoremas que nós mencionamos anteriormente. Isto é só verdadeiro para expressões lógicas relacionadas com esta igualdade. Não estamos a falar de funções ainda. Então, por favor, não apliquem este princípio para funções lógicas, porque estaremos a incorrer em um erro. Então, para esta videoaula, vamos parar por aqui. Espero que tenham retido a informação sobre a álgebra de Boole. Falamos sobre os diferentes postulados e teoremas e já introduzimos alguns conceitos que vão ser muito fundamentais nos próximos estudos, quando estivermos a falar sobre as funções lógicas, quando estivermos a falar sobre a simplificação e muito mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Por favor, não se esqueçam de, caso tiverem dúvidas ou questões, coloquem nos comentários para nós podermos responder, ou todos aqueles que veem estes vídeos podem também comentar sobre a resposta ou auxiliar no vosso estudo. Não se esqueçam, deixem o vosso like caso estejam a gostar desta sequência de vídeos, para ajudar-nos a perceber o que é que podemos melhorar, se está tudo bem, se estão a gostar ou não. E não se esqueçam de se inscrever neste canal para dar-nos forças para colocarmos aqui mais conteúdo, não só referente à eletrônica digital, mas também a outras áreas relacionadas. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.